Olá, tudo bem? Eu sou André Sarmento e aqui nós vamos para mais um vídeo de configuração e vamos falar um pouco aqui sobre o agente SIP do Xcontact, tá certo? Bom, lá no outro vídeo de configurações eu mostrei para vocês como é que vocês fazem então para bloquear aqui a engrenagem. É lá naquele campo de usuário pode mudar a configuração, tá? Então, na instalação, eu posso vir aqui e dizer que não, o usuário ele não pode entrar aqui no menuzinho da engrenagem para mudar a configuração. A configuração do quê? A configuração de cancelamento de eco, redução de ruído, desabilitar o atendimento automático do cliente, tá certo? Desabilitar a autopausa para agendamento, mudar aqui então as configurações de microfone, mudar a parte de cores do sistema, tá certo? E a gente consegue então desabilitar já na instalação, tá? Depois dele instalado, para mim mudar isso, eu preciso ir lá no C do computador, lá na pasta de instalação do agente SIP, tá? Ah, mas como é que eu sei onde é que o agente SIP está instalado? Bom, qualquer programa, tu quer saber onde ele está, tu pode vir aqui, ó, clica com direito, vai em propriedades, ele te dá o caminho da onde está instalado o agente, tá certo? Ó, mas por padrão, tá? O agente SIP do Xcontact, ele fica instalado no C, na pasta X5 Soluções, aqui está o agente SIP, tá certo? Então, todas aquelas configurações iniciais que a gente fez ali, elas ficam salvas aqui no config, ó. E aqui eu posso então alterar o comportamento, tá? Essa engrenagenzinha aqui, ó, eu desabilito ela no parâmetro chamado btconfig. Ó, btconfig true, a pessoa pode então vir aqui no agente SIP do Xcontact e editar as informações. Se eu der um btconfig false, ele não consegue mais editar aqui as informações, tá? Só que, obviamente, ele só carrega isso aqui a hora que tu abre o agente do Xcontact. Então, tem que vir aqui, mudar o arquivo, vem aqui na engrenagem, vem no agente SIP, né? Abre ele de novo, vocês vão ver que a engrenagem ela vai estar um cinza clarinho, ou seja, esmaecido. Tu não consegue mais clicar no botão para mexer nas configurações, tá? E é aqui também que vocês vão usar, vão fazer a troca de IP do servidor. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele hoje está trabalhando no Xcontact local, mas a partir de amanhã a gente vai passar ele para o Xcontact da nuvem. A gente subiu uma máquina lá no data center da X5 ele vai para a nuvem. Então, eu vou vir aqui e vou mudar o endereço dele aqui, ó. Ao invés de ser 192.168.110.10, ele vai ser x5.xcontactcenter.com.br, tá certo? E não tem o HTTP, não tem o barra barra, www, nada. É só o endereço. Se vocês colocarem o HTTP, alguma outra coisa, não vai funcionar, tá? Então vamos fechar o arquivo aqui e a gente veio falar sobre essas configurações. O que que eu tenho aqui, ó? Eu posso ativar o som do toque, ou seja, aquela campainha que toca para o operador quando ele está recebendo a ligação, tá? Aqui no mudar, a gente tem dentro da pasta lá do Xcontact vários áudios, tá? Então, ring baixo, ring alto, né? Ring alto, ring baixo, ring médio, médio alto, médio baixo. Então, tem vários índices de volume aqui para o volume da campainha que o operador escuta quando ele está recebendo uma ligação. É só selecionar aqui o áudio e dar um abrir, tá? Por que isso? Porque às vezes o cliente ele tem uma linha ruim. E aí ele não consegue lá, o operador, né? O operador não consegue ouvir muito bem quem está ligando para ele, ou quando ele faz uma ligação. E aí ele acaba aumentando o volume do Windows, porque quem gerencia o volume é o Windows.
E aí, aumentando o volume do Windows, quando entra uma ligação, a campainha fica muito alta. Então, ele pode desabilitar o som da campainha e ficar só com o pop-up, aí só visualmente ele vai ver que está entrando uma ligação, tá? Ou vir aqui e mudar o índice de volume da campainha para ficar melhor para ele, tá certo? Sendo que ele também pode mudar a saída do toque, né, da campainha. Eu posso ter aqui, por exemplo, o meu atendimento default no default do Windows, né? O meu Windows por default ele pega o meu fone de cabeça, tá? Então eu tenho o microfone no fone de cabeça, eu tenho a saída de áudio, ou seja, o que eu vou ouvir no fone de cabeça, mas eu poderia ter o toque lá no alto-falante do meu computador. Então, a campainha ficaria no alto-falante do computador e o restante das informações no fone de cabeça, tá? Eu tenho que mandar salvar e aí para garantir, fecha o aplicativo, abre de novo, ele vai assumir as configurações que foram alteradas, tá certo? Eu aconselho que a pessoa só abra o agente do Xcontact depois que tiver com o fone de cabeça conectado no computador. Se precisar levar o computador para algum lugar, leva com o fone espetado. Se tiver que tirar o fone e botar de novo, pode ser por algum motivo que o agente não reconheça o fone, e aí tu vai ter que fechar o agente e abrir ele de novo, tá certo? Para aí sim conseguir reconhecer o teu fone, tá? O que mais que eu tenho de opções aqui, ó? Cancelamento de eco, redução de ruído. A gente percebeu que com essas opções ativas, e isso depende muito do ambiente do cliente, ele acaba por eh, atrapalhar. Ao invés dele reduzir o ruído e cancelar o eco, ele acaba fazendo com que a voz do operador que está usando esse ramal ela fique quebrada, fique meio robotizada, porque ele está tentando acabar com aquele ruído de fundo, acabar com aquele eco de fundo da ligação. Então, para ambientes que são muito ruidosos, para ambientes de call center, onde as baias são tudo aberto e é aquele barulho alto assim de todo mundo conversando, ele acaba sendo ruim. Então a gente sempre indica que não se utilize o cancelamento de eco nem a redução de ruído. E também não utilize o alto ganho, tá? O que que o alto ganho faz? Quando tu marca um alto ganho, por mais que o cliente do outro lado fale baixo ou fale muito alto, o agente vai equalizar o áudio. E aí, tanto para o cliente que está lá fora, quanto para o operador que está usando aqui. Ele vai nivelar num volume específico esse áudio. Só que a gente acabou percebendo que esse volume é muito baixo. Muitas vezes o cliente não ouve o que está sendo falado. Então a gente sempre indica que não utilize essas três opções, tá? Redução de ruído, cancelamento de eco e alto ganho, tá certo? O atendimento automático pode usar sem problema nenhum. Qual que é o comportamento dele? Uma vez que eu marquei aqui e salvei, ele vai fazer com que toda ligação que o agente receba, ele ouve um bip, pim, abre o pop-up na tela e a chamada já está atendida, tá? Então, é uma função muito boa, tu não depende do agente ir lá, levar o mouse e clicar no botão para atender o cliente, ou daqui a pouco ele vai lá, clica no botão e nega a chamada do cliente por algum motivo, tá certo? E o cuidado que tem que se tomar. Se o operador for sair da mesa, ele tem que obrigatoriamente ativar uma pausa. Por quê? Se ele não botar uma pausa e a ligação entrar para ele, o sistema vai atender a ligação automática e não tem ninguém ali para falar com o cliente. E esse cliente vai ficar ouvindo todo o ruído externo do teu call center, porque o fone está lá em cima da mesa captando tudo, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa com essa opção aqui, tá certo? E aqui a pausa para o agendamento, tá certo? Bom, basicamente aqui as configurações então do Xcontact dentro aqui da engrenagenzinha depois do sistema aberto, tá?
E a outra aba é a aba de aparência, ele vai mudar a cor do sistema, né? Então vocês podem vir aqui, eu não quero mais o white, eu quero um silver, por exemplo, ó. Vou salvar aqui, vou fechar ele, vou abrir de novo, ele vai estar agora na cor silver. E aí pode escolher a cor ali, ó, ficou em silver aqui o fundo, tá vendo? Então, eu mudei aqui somente a aparência da cor do fundo, né? Eu posso mudar a cor do texto. Vou mudar a cor do texto aqui para um verde, por exemplo, tá? Mudei aqui, vou fechar ele e abrir de novo para ele carregar a cor. Vai mudar lá a cor das letras. Ó, mudou tudo para verde, só que tá vendo que não combinou, né? Eu não consigo enxergar quase nada, tá? Então, muitas vezes se opta por bloquear isso aqui para o operador não ir lá e fazer arte e ficar brincando com as cores do sistema e bagunçar com tudo, né? Então, tu pode ir lá e desmarca lá, marca false no btconfig lá dentro do config.conf, ou então, na hora de instalar, desmarca lá a opção, tá? Vamos dar um testar aqui, ó, para a gente já ver como é que fica, ó. Aqui, ó, ficou bacana. Salvei. Vou sair aqui, vou entrar de novo, ele já vai estar com a configuração que eu selecionei. Eu já peguei muito cliente assim que a gente vai fazer atendimento e o cara botou um fundo rosa, um verde limão, que eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar olhando para aquela tela o dia inteiro, porque são cores muito fortes, sabe? Por padrão, fundo branco, cor preta, tudo que for de sinalização aqui dentro do Xcontact, ele é criado voltado para o fundo branco e cor preta das letras, tá? Então pode ser que, como vocês viram, eu botei um fundo silver e uma cor verdes para as letras, eu não conseguia enxergar, tá? Então, muito cuidado com as cores aí que o pessoal vai utilizar, tá certo? Tá ali disponível para usar, pode usar, não tem problema, certo? E aqui o que que a gente tem então no agente do Xcontact? Ele está me mostrando aqui o nome do operador que está logado, o número do ramal do operador. Ele só conta o tempo se eu estiver ou logado numa fila, falando ou em pausa, tá? Aqui, como eu não marquei nenhuma das duas filas, eu estou indisponível, e aí o indisponível não conta o tempo. A partir do momento que eu marcar uma fila, ele vai ficar lá disponível e vai passar a contar o tempo, tá certo? Entrando aqui, então, eu tenho as pausas, né? Posso ativar uma pausa. O recarregar as pausas aqui dentro é para quando eu crio uma pausa nova, tá? Porque ele só carrega as pausas e as classificações na inicialização. Então, se no meio do processo o supervisor for lá e criar uma pausa, a gente tem que vir aqui em recarregar a pausa, tá certo? Então, rapidamente aqui, ó, que a ideia não é fazer um vídeo sobre utilização. Aqui, coloco o número aqui, faço a ligação, né, para o ramal interno ou para o número externo, a aba de ligações ativa, a aba de histórico que mostra as últimas 15 ligações, a aba de agendamento onde eu posso criar aqui um lembrete para o sistema me avisar que eu tenho que ligar para esse cliente. Posso colocar o nome do cliente aqui, boto a data e a hora que eu quero que ele me avise e salvo aqui no disquetezinho, tá? Quando chegar no dia e hora marcada, vai abrir um aviso no Windows, no sistema operacional que tem uma ligação para fazer. Então, se vocês estiverem lá com o assistente de foco habilitado, não vão ver esse aviso, tá? O assistente de foco do Windows, isso vem já nativo no Windows 10, tá? Vocês podem ajustar o volume do microfone por aqui ou do fone por aqui, sendo que toda a parte de áudio ela fica a cargo do sistema operacional, né? Então aqui do lado do relógio tem lá o alto-falantezinho, tá? Vocês podem clicar lá no alto-falantezinho no Windows e gerenciar o áudio por lá. Tá certo? Bem simples, bem tranquilo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.